Lucas, capítulo 16, verso 22. Na NVI, lemos assim: Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Amém? Senhor, abençoa-nos. Eu te peço por misericórdia. Envia teu favor a cada um de nós, abrindo nossa mente, iluminando a nossa mente, ajudando-nos a preparar o coração para receber a tua palavra, que já foi lida e mais vezes será lida esta noite. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos da tua misericórdia, precisamos do teu agir e precisamos aprender do Senhor. Eu creio, Pai, que todos aqui esta noite nós podemos dizer: escolhemos a boa parte. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Que privilégio, Pai amado, que privilégio. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irreversível. Jesus, através desta história, nos abre as cortinas, permitindo-nos olhar para além desta vida. E descobrimos que existe vida após esta vida aqui. E que a vida lá não é de qualquer jeito. Ela é consciente, tem memórias. Vimos uma figura que se destaca das duas outras no texto. A figura de Abraão, ou o pai Abraão, como está na Escritura, o qual, por entendimento histórico e também da própria estrutura do texto que lemos, para os judeus e para nós hoje, é a figura do próprio Deus. Vimos no texto a figura de Lázaro, o mendigo, que tem nome no texto, abraçado por Abraão, e podemos ter uma visão de como Deus trata o salvo. E agora vamos nos deter na terceira personagem, o terceiro personagem do texto, o rico na história. E ao abrir destas cortinas, nós nos deparamos com algo que não é agradável e que pouco tem sido pregado em nossos dias. Existe um lugar para o perdido. Existe um lugar chamado inferno. E lá dentro tem alguém. E o homem que está lá está desesperado, tem profunda sede, está sofrendo, está em meio ao fogo. Por que ele está ali? O texto vai nos ajudar com isso. O que aconteceu com este homem, com a vida deste homem, para que fosse parar ali? Como é que uma pessoa vai para lá, para o inferno? E por que esse contraste entre um estilo de vida elegante, cheio de luxo, bem sucedido aqui, e que no final, do lado de lá, acaba numa situação totalmente oposta à da sua vida aqui? Irreversível, vamos tratar disso esta noite, dizendo em primeiro sobre gastando a vida à toa. Em segundo, a dura realidade da condenação. Em terceiro, a fonte da verdadeira instrução. E, em último, o destino final é irreversível. E é daí que vem o nosso título para hoje. Portanto, em primeiro, gastando a vida à toa. E agora vamos andar pelo texto outra vez a partir do verso número 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Este homem na história
não tem nome, é um anônimo. Tudo o que se diz dele aqui na história que Jesus conta é que ele era um homem rico. Tudo o que se pode dizer é que ele teve abundância de bens e luxava muito todos os dias. Quanto a Lázaro, o seu nome, Eleazar, significa Deus é minha misericórdia. Ou o Senhor me ajudou. No nome de Lázaro, tem muito sobre quem ele foi. Mas este rico é um anônimo, é um sem nome. O nome sempre esteve ligado à personalidade da pessoa, ao caráter da pessoa. No livro de Ruth, por exemplo, em Ruth, no capítulo 4, tem um homem sem nome. Tem um homem lá que deveria assumir a viúva Noemi, desposar Noemi, sogra de Ruth. Ele era seu parente mais próximo, deveria assumir esta responsabilidade. Mas ele não o fez para não comprometer a sua herança. Então, Boaz vai tratar com ele e o chama de fulano. Então, aquele potencial resgatador, o que deveria resgatar, mas que fora irresponsável, foi chamado de forma depreciativa, de fulano, um sem nome. O nome era importante. O mendigo Lázaro tem um nome significativo, mas para este rico, nome nenhum. Há algo errado com este homem da parábola. Ele é uma pessoa cujo sentido da vida está posto na matéria, está posto nas coisas. A Bíblia diz que ele vestia-se com roupas de grife. Vejam, irmãos, um manto de púrpura poderia custar 2.500 denários. Sabem quanto era isso? 7 anos de salário de um trabalhador. Púrpura era tecido de reis e de rainhas. Ele luxava e não um pouco. Comia bem, vivia todos os dias, disse Jesus, regalada e esplendidamente. Vivia em função do estômago, vivia em função do que podia ser mostrado, ser visto, em função do seu status social. Tem algo errado em ser rico? Não. Não há nenhum mal nisso. Mas o problema já vamos ver. Já vamos entender aqui o porquê. E por que este homem foi parar lá. É possível ser assim? Centrar toda a existência nas coisas, posse de bens, chorar quando tem algumas perdas pequenas ou grandes, centrar a visão em roupas e na manifestação de riqueza, o que aqui chamamos ostentação. O sentido da vida para estas pessoas está no ter, na matéria. Parece que este homem só descobriu o valor da sua alma depois, lá do outro lado, quando já estava no inferno. Como é que ele lida com isso? Nós vamos entender aqui. É uma tragédia viver assim, meus queridos irmãos. Ter a existência se diluindo, se dissipando, centrada no cotidiano, no hoje, no aqui e agora. Somente na matéria. Valores espirituais não são cogitados, desejados, pensados, almejados. É triste e perigoso compreender o valor da sua alma quando for tarde demais, quando não der mais tempo, quando for irreversível a situação. Só buscar valores espirituais quando não houver mais tempo. O nome do outro homem, Lázaro, Deus é minha misericórdia, cada dia é um lembrete de que um dia estará ao lado de Deus. O nome dele significa que só lhe resta Deus. Aliás, na verdade, Deus é tudo que ele tinha. Tudo que tinha. Diariamente somos lembrados da bondade e da misericórdia de Deus. Deus nos presenteia, queridos irmãos, com coisas materiais também. Nos dá alguns presentes, para alguns mais, para outros nem tanto, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai
bom. Mas o principal não é isso. O principal é que Deus age nas nossas vidas de muitas e diversas maneiras, em todas as circunstâncias e áreas das nossas vidas, quando nós deixamos, quando nós permitimos que Ele trabalhe. E mais, Ele deseja sim ser o nosso tudo para nós. É um perigo dissipar a vida, gastar a vida assim, sem qualquer preocupação espiritual. Boa parte das pessoas do nosso tempo vive em função de coisas. Tranqueiras modernas, iPads, iPhones, smartphones, smartwatch, smart TV e tantas outras coisas mais. Sem essas coisas, alguns se sentem profundamente frustrados. Frustração de todo tipo. Somos a geração que mais teve coisas. Mas por outro lado, somos, e eu falo da humanidade como um todo, a geração onde há o maior número de pessoas depressivas, frustradas, vazias, tristes, sem rumo, sem destino, sem um amanhã. É para se pensar. Nunca uma geração teve tantas coisas. Nunca uma geração teve tantos supérfluos. O alerta é que não é apenas esta vida que pode ser frustrada. Está aqui o texto de Jesus. Se a frustração fosse só essa, dava-se um jeito. Mas é irreversível o destino final. O trágico deste homem foi ter perdido e ter frustrada a sua experiência na eternidade. A sua vida na eternidade. E este é o perigo de uma vida gasta à toa. É o perigo da vida dissipada de qualquer jeito. Uma vida sem valores eternos. Segundo, a dura realidade da condenação. Verso 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. A história fala de dois homens. Ambos aqui na terra têm o mesmo destino. Os dois morrem. Morre o pobre e também morre o rico. A morte é profundamente democrática, alguém já disse isso. Ela vem para todos. Morre o doutor, mas também morre o analfabeto. Morre o camponês, mas também morre o suburbano. A morte espera por todos. E esta é a única certeza que se tem na vida. Porque nascer nenhum de nós escolheu. Onde nasceríamos nenhum de nós escolheu. Mas todos nós temos hoje a oportunidade de decidir onde vamos passar a eternidade, onde passaremos a maior parte da nossa vida, já que aqui é somente um pedacinho dela. Um dos livros da sabedoria, o Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 20, diz: todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Morrem os dois e o rico vai para o inferno. Ele não é um criminoso, não está escrito aqui nada disso. Nada é dito sobre a sua reputação. Possivelmente não tinha uma má reputação. Nada se diz sobre a sua integridade moral. Não há nada no texto que o deprecie. Mas ele está no inferno.
Qual é a razão disso, então? Nos perguntamos. Ele viveu uma vida completamente fútil, materialista, e não cultivou nesta vida, não cultivou valores eternos, valores permanentes. Na conversa com Abraão, e na abertura do texto, aliás, já no verso 20, quais os problemas desse homem então? Ele foi omisso, diz o texto, e não ajudou Lázaro, deixando-o diante do seu portão, a ponto de Lázaro ansiar por migalhas que caíam da sua mesa, como se fosse um cachorro, como se fosse um cão, igual aos cães que vinham lamber as suas feridas. Foi isso que nós lemos aí. Este homem foi omisso. Mas tem mais. Na conversa com Abraão, pode-se ver que o rico não observava a palavra de Deus. Ele propôs práticas condenadas pelo próprio Deus, como, por exemplo, ouvir os mortos. Versos 27 e 28, ele respondeu: então eu lhes suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Na história contada por Jesus, o inferno é um lugar. Ele não é algo da imaginação, da criatividade de gente sem cultura, como se diz por aí. Ele é real, ele existe, não é um estado mental, não é uma situação emocional apenas, é um lugar. O inferno também não é aqui, como muitos dizem. Há uma aceitação por parte do rico, e eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Há uma aceitação por parte dele de que aquele é o lugar dele. Você não o vê reclamando na história. Quando ele se dirige a Abraão, não é para perguntar: por que é que eu estou aqui, pai? Ele não faz isso. Ele também não pergunta: por que é que o Senhor me enviou para cá? Não há uma queixa sequer sobre si mesmo. Não há questionamentos, ele não pede por si. Ele está ciente do lugar em que foi parar. E na verdade, sabem, irmãos, ele sabe muito bem que de nada adiantaria isso. Agora não havia mais ninguém para impressionar, e nem adiantaria qualquer discurso, preparar uma fala bonita, não adiantaria, isso não convenceria Deus, porque Deus é conhecedor de tudo e de todos, e Deus sabe quem é quem, e Ele deu oportunidades várias, teve uma vida inteira aqui para decidir não ir para lá, para decidir estar onde Lázaro estava agora. O tempo é hoje, o tempo é agora. Ninguém terá o direito de reclamar com Deus sobre a sua situação espiritual, a sua situação depois desta vida. Ninguém terá a autoridade para argumentar com Deus, para arrazoar com Deus. Ninguém poderá dizer: eu não mereço. Ninguém poderá falar assim com o Senhor. Este homem não é um criminoso, perceberam? Ele não é um bandido, mas ele está condenado e está no inferno. Há uma condenação que aguarda a pessoa que não buscou refúgio em Deus enquanto estava aqui, que não cuidou da sua alma. Há uma condenação longe de Deus. Pode ter tido tudo aqui, mas se Deus não era o seu refúgio, então de nada adiantou. Então, restou para este homem a dura condenação. Portanto, está aí a dura realidade da condenação. Em terceiro, a fonte da verdadeira instrução. Recordar as oportunidades perdidas, penso, irmãos, que será um grande tormento lá. Vai ser terrível. Eu podia ter feito diferente. Por que eu não dei ouvidos? Irreversível. A situação poderia ter sido outra, mas houve uma escolha. O rico pede agora, mas nem é para ele. Perceberam? Não é ele mesmo quem quer voltar, ele nem quer tentar dar uma escapada de lá, nada.
ele julga que Lázaro é o mais indicado. 27, voltemos para ele. Ele respondeu, então eu lhe suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai. E agora este homem está preocupado com outros. Pela primeira vez no texto ele pensa em alguém que não é ele mesmo. 28, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E a seguir está aqui o ensino central desta história, desta parábola no verso 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eles têm o Antigo Testamento, Abraão está dizendo. Moisés seriam o equivalente ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da Escritura. Eles têm os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias, quantos mais? 4 profetas maiores, mais 12 profetas menores, faltou algum? Eles tinham também Elias, tiveram também Eliseu, tiveram um Micaías, meu Deus, quanta gente falando, quanta gente dizendo, o Senhor salva, o Senhor é refúgio, o lugar é do lado dele, a palavra do Senhor é fiel. Eles tiveram os salmos, tiveram tudo isso. Agora Deus resta dizer com muito amor, que os ouçam. O rico talvez pensasse que seria um impacto muito grande, muito profundo, se alguém viesse dos mortos e anunciasse a salvação. Mas isso, segundo o próprio Deus, não seria suficiente. E vamos colocar crédito nas Escrituras. Não seria suficiente. Verso 31. Olha o que Deus diz. Se não ouvem Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. As pessoas não precisam de provas para serem salvos. Elas precisam é crer no testemunho das Escrituras. Fonte de instrução não vem de um morto, não vem de um ex-defunto, não vem de alguém que retorna do além. A fonte de instrução é a palavra de Deus. Está aqui sendo afirmado. Quando alguém rejeita a palavra de Deus, não há nada que possa agir no seu coração, nada que possa produzir fé no seu coração. Romanos diz, porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem, ouvir a mensagem, que é a palavra de Deus. Se não ouve a voz de Deus, tampouco a pessoa ouvirá a voz de um morto. Não vai dar crédito de forma nenhuma. Tudo que o homem precisa saber para a sua salvação está na palavra de Deus. E ela, a palavra de Deus, contém toda a revelação do Senhor. Tudo que precisamos saber sobre Ele, sobre a sua pessoa, sobre o seu plano glorioso para salvação da humanidade, de todos aqueles que crerem nele através do seu Filho Jesus Cristo. Está tudo aqui. E nós temos a palavra de Deus por inteiro, por completa. Nós temos Moisés, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós temos os profetas, aqueles 18, 20 que eu acabei de lembrar aqui conosco agora. Nós temos os evangelhos, 1, 2, 3, 4 evangelho. Nós temos cartas paulinas, cartas gerais, Apocalipse. Nós temos tanta coisa, queridos irmãos. O tempo inteiro, um Deus que se move de Gênesis a Apocalipse em busca dos seus, em busca do homem perdido, para aproximá-lo, para trazê-lo novamente para si. Palavra do Senhor. Mas se não ouvirmos a palavra de Deus, não há nada que toque no coração para que nos convertamos. Nada terá poder. Fechar e endurecer o coração é fechar-se para ouvir o que Deus tem a dizer e abrir mão de ser salvo. Eis um perigo. A palavra de Deus, queridos, é simples, sem rodeios, sem meias verdades. A palavra de Deus é assim, ó, Atos 16:31. Crê
no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. O Evangelho é tão poderoso a ponto de arrebentar as estruturas até do mais resistente dos corações. Ele quebranta até mesmo o mais teimoso dos homens. Ele é poderoso, arrebenta com estruturas e cria um novo homem e nasce uma nova criatura. Mas o Evangelho é tão simples, que até uma criança entende. Deus é amor. O Evangelho é tão simples. Qual criança que não entende que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna? Qual criança não entende isso? Como não entender o maior amor do mundo, o amor incondicional que me buscou, me trouxe, colocou nos ombros, sarou as minhas feridas, me salvou, me libertou e mais, me sustenta e vai fazer assim até a volta do Senhor Jesus. Isso é amor, isso é tão fácil de entender, meus irmãos. E este caminho está estabelecido aqui, na Palavra de Deus. Essa é a fonte da verdadeira instrução. Em quarto e último, o destino final é irreversível. 2 destinos conclusivos. Não há mais o que reparar. Não há mais o que mudar. Acabou. Sem nenhuma possibilidade de mudança. Além de receber o resultado da colheita, do que se semeou aqui, os 2 lados são intransponíveis. Há um abismo entre um lado e outro. É o verso 26. Entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Não é possível. Não existe um lugar intermediário onde fica se aperfeiçoando, recebendo rezas, orações, oferendas daqui para melhorar e depois ter acesso. Não tem jeito. Isso não existe, não está aqui. Não é bíblico. Quem está salvo, irmãos. E ponto. Ninguém muda isso. Nada vai mudar o seu estado, mas quem parte perdido, ficará perdido para sempre. Não há cerimônias religiosas capazes de livrá-lo depois. Coisas que as pessoas podem pagar aqui, uma reza, uma missa, uma oração bem paga, nada disso. Não há reencarnações. Reencarnar e até ficar bonzinho. Não existe isso. Não está aqui na palavra. À luz da palavra, isso não existe. A Bíblia é suficiente. Ela é a infalível palavra de Deus. O Senhor foi taxativo no verso 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. 2 destinos, traçados aqui por 2 caminhos, escolhas feitas aqui. Nosso destino final, portanto, é irreversível. É aqui que se decide. E eu quero fazer algumas anotações finais. Nós vimos o perigo de uma vida de dissipação, de um viver leviano, sem preocupação com valores eternos. Jesus contou em outra oportunidade uma parábola que está em Mateus 12, de um homem cuja terra produziu muito bem. Naquele ano, naquela safra, a sua lavoura produziu muito bem. E aí, Jesus diz que esse homem pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Vou alargar as minhas tendas. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Justo, perfeito, excelente decisão, uma decisão sábia. Porém, a seguir, e direi a mim mesmo:
Você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. E eu direi à minha alma, você tem muito armazenado para uma vida inteira. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, insensato, esta mesma noite pedirão a tua alma, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E o que tens guardado, para quem será? Você é louco? Assim, diz Jesus, acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Mateus 16, de 16 a 21. Qual é o seu destino, querido irmão, querida irmã? Onde estão as suas preocupações? Para onde você vai? Suas preocupações são somente com o aqui e agora, com a vida material? Suas cogitações, paixões estão somente no ter para aqui e agora? Tenha também e principalmente preocupações com valores espirituais. Busque valores espirituais para ti, para tua casa, para tua família, para os teus. Como diz Jesus nesta parábola, seja rico para com Deus. Em que ou em quem você confia? E pelo que orienta a sua vida? Pelo testemunho fiel da palavra de Deus? Pelo ensino da Bíblia Sagrada? Ou pela orientação das pessoas? Você se orienta pelos astros? Pelas estrelas? Pelos signos do zodíaco? Ou será que você orienta-se pelas cores? Hoje é dia de vestir vermelho, verde, azul. Seriam os números que definem o nosso destino. Tem gente fazendo contas as mais extravagantes e dependendo do resultado dos números, mudam até o seu próprio nome, porque a numerologia do nome deu ruim. Será que também você não se orienta por nada disso que foi dito, nem pela Bíblia, nem pelos astros, nem pelos signos, nem pelas cores, nem pelos números, nada disso, ou simplesmente nada, simplesmente só vai vivendo um dia após o outro, sem decidir-se por um caminho a seguir? Saiba que confiar em qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer artefato que não seja a Bíblia Sagrada, que não seja a Palavra de Deus, é confiar no nada, que leva para lugar nenhum. A palavra do Senhor em Hebreus 13, no verso 15, diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos traga à mente esta palavra, para que a anunciemos com ousadia, sem temor, destemidos. Só Jesus Cristo salva, só a palavra de Deus é a verdadeira orientação. Aqui está o manual para a vida, e aqui está o manual para chegar no céu e ir morar com Deus. Está aqui na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Eu te convido para ficar em pé, por gentileza.